Olá, está começando Viva la Vida e hoje o programa é ao vivo, direto da clínica Semente do Ser aqui em Indaial. E eu estou recebendo o médico geriatra Dr. Célio Alves dos Santos. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Osmar. Obrigado pelo convite. Prazer estar com vocês. Antes, gente, eu quero agradecer aos meus patrocinadores. Biogás, renovando com estilo, em Indaial, Casa de Pedras San Germán, Cristais e Pedras do Mundo, Blumenau e Semente do Ser, clínica médica e complementar aqui em Indaial, onde nós estamos nesse momento. Doutor Célio, como é que está a terceira idade atualmente? Bom, todo mundo sabe que o mundo está envelhecendo, o Brasil está envelhecendo, Indaial está envelhecendo. Isso se deve a algumas transições que ocorreram no passado, a gente chama de transição epidemiológica e transição demográfica. Algumas coisas aconteceram, isso é muito extenso para a gente estar expondo, claro. Mas é só para poder entender e vale a pena ressaltar que com a evolução da medicina, o avanço tecnológico, os novos tratamentos propostos, descoberta de novos medicamentos, inclusive de algumas doenças sérias, a longevidade tem se aumentado, quer dizer, a perspectiva de vida tem aumentado cada vez mais. Né? Bastante. E também, doutor Célio, desculpa interrompendo, eu percebi essa semana, eu vi uma reportagem que nós temos muitos idosos no mundo, não é? No mundo. Está quase igual à natalidade. O que acontece? A gente tem uma pirâmide de faixa etária que a gente acompanhava há um certo tempo atrás. Então, há uma previsão para 2025 que no Brasil nós teremos 32 milhões de idosos. Nossa, é muita coisa. Bastante. Então, com essa questão de aumento de perspectiva de vida, eles estão envelhecendo, nós estamos envelhecendo a cada dia mais, né? A gente se deve a esses fatores, como eu te falei, mas sobretudo para os cuidados que têm se voltado para os pacientes idosos. E tem que daí buscar, né, doutor, uma qualidade de vida melhor. Com certeza. É inevitável, né, viver, né, faz parte da cronologia do ser humano, mas vamos viver então com qualidade de vida. Com qualidade de vida. E para muitos que às vezes têm certa dificuldade de entender esse processo de envelhecimento, Osmar, que não aceitam muito bem e consideram como doença. Sim. Assim, envelhecer é um processo natural da vida do ser humano. De é uma bênção. É uma bênção, na verdade. Só envelhece quem realmente tem essa dádiva. Quem está vivo. Quem tem essa bênção que você está falando, né? E envelhecer não significa adoecer. Sim. É óbvio que o idoso ele tem uma chance maior de desenvolver doenças. Claro. Né? Mas envelhecer é um processo natural e a gente não tem que combater o envelhecimento, porque envelhecimento não é doença. Tem suas limitações. Sim. Mas também pode-se e deve-se, não é, envelhecer com saúde. Com cuidados. Com cuidados. Isso aí. Doutor Célio, a terceira idade, ao mesmo tempo que deu todo esse boom da tecnologia, né, das redes sociais, eles também mudaram muito o comportamento deles. Junto com todo esse comportamento, essa mudança, vieram também as DSTs, que são as doenças sexualmente transmissíveis. Sim. E, infelizmente, é uma classe que se cuida pouco. Se cuida pouco e a gente entende muito bem por quê. O preservativo, ou a camisinha, ele não é do período utilizado para as pessoas há um tempo atrás. Sim. Né? Os idosos de hoje, eles não usavam, quando mais jovens, eles não usavam preservativo porque nem existia. Nem se falava, Nem né? se falava nisso. É verdade. Então, assim, com o processo de envelhecimento, alguns homens, eles perdem o poder da ereção, eles começam a apresentar disfunção erétil. A sensibilidade, que todo mundo acredita, né, que a camisinha tira. Pois é, além disso, o fato de ele perder essa questão da própria ereção peniana, ele tem medo de usar o preservativo e aí no ato de colocar, ele perder a ereção. É um processo que tem um tempinho, demora, mas tira a atenção da pessoa. Como ele não usou um tempo atrás, às Sim. vezes falta de prática e tal, e aí o medo de colocar e perder a ereção é grande. Além do que, ainda tem aquela história de que não é a mesma coisa do que fazer sem o preservativo. E de que doença só o meu amigo pega, eu não pego. Isso é um grave erro. Você precisa entender que isso não escolhe cara, não escolhe hora, né? Assim, classe social, assim, nada. Se for olhar pela cara, o problema pode estar exatamente ali. Sim. Né? Essas DSTs, a gente vale ressaltar quais são elas, né? A sífilis, a blenorragia, que é a gonorreia, HIV/AIDS, hepatite,
né? A hepatite está aí. É que se fala muito, doutor, só da AIDS, mas a sífilis está alarmante também. A sífilis no momento está alarmante, né? E assim, o que vale a pena a gente falar de DST, sobretudo de sífilis, é que a sífilis primária, ela é uma lesão única, indolor, não tem secreção, não tem cheiro, não tem nada, então, e se cura, ela desaparece com algum tempo, ou seja, o paciente pode ver e vai desaparecer, não vai procurar um médico, não vai tratar, isso pode gerar um problema sério e aí evoluir para uma sífilis secundária, e aí não se trata, aí vai para a terciária e aí complica. E o risco de transmissão é infinitamente maior, né, além das complicações. Doutor Célio, também vale lembrar que a parceira também tem que exigir o preservativo, ou ela usar o preservativo feminino também. Existe o preservativo feminino, então se ele não quiser usar, ela que use, né, então o que é importante a gente falar nesse sentido aqui, Osmar, é que assim, não se deixe iludir. O que o doutor vai falar? Nos bailes de terceira idade, que vocês frequentam, que vocês costumam ir, e que é extremamente saudável, vale muito a pena ir sim, você vai se divertir porque é um direito teu, mas costumam aparecer pessoas que você não conhece. Pessoas bonitas, bem vestidas, bem perfumadas. Com bom papo, né? Uma excelente conversa, né? Uma oratória fantástica. Pega um idoso carente, uma idosa carente e leva na conversa. Você acredita no grande amor ali, você acaba indo e acaba fazendo o que infelizmente você não poderia fazer, que é praticar o sexo sem o preservativo. E aí é que mora o risco. Então, resumindo, tem que se cuidar. Se cuidar, observar com quem vai, né? Mas de qualquer forma, realmente é se cuidar, se proteger. Ainda continua sendo a melhor coisa. Proteção é a melhor maneira, né, de evitar. Fundamental, é fundamental. Doutor Célio, o senhor também trabalha muito forte a questão dos cuidados paliativos. Sim. Explica para as pessoas de casa o que significa cuidado paliativo. Então, paliar significa manto. A palavra vem do latim manto. O manto que protege, o manto que cobre, né? Proteger de quê? Da dor, do sofrimento, e o sofrimento não só físico. O sofrimento emocional, o sofrimento familiar, o sofrimento social, enfim, todos os sofrimentos espiritual. Sim, que existe muito isso. E ao contrário, Osmar, do que muitas pessoas pensam, cuidados paliativos, eles não são feitos para pacientes terminais. Aliás, a palavra terminal nem se usa mais. Sim. Tá? Então, a gente utiliza o termo pacientes portadores de doença que ameaça a vida, certo, ou de doenças que ameaçam a vida, tá? E não somente com um paciente que está em fase final de vida. Tá? Então, esses cuidados, eles são voltados para esses pacientes no intuito de quê? De prevenir todo esse sofrimento, tanto para o paciente quanto para os seus familiares. Que sofrem junto, né? Exatamente. Não tem como separar uma coisa da outra. Todos sofrem nesse momento. Se não tem um familiar, tem um amigo. Sempre. Né? Eu costumo dizer que aquele paciente, ele é o filho de alguém, é o pai de alguém, é o amigo de alguém, é o amor da vida de alguém. E a gente esquece, né? Muitas vezes. Morreu uma velha. Desculpa até. Que velha, né? Uma velha, um velho. Então, gente, as pessoas esquecem que essa pessoa tem filho, tem neto. Essa velha é a avó de alguém, é a mãe de alguém. Bem não isso. É? Então a gente precisa respeitar, dar carinho e dar dignidade. É mesmo. Né? Isso. Então, cuidados paliativos é isso. Cuidar, proteger o paciente de todo e qualquer sofrimento. Tá? Então, perfeito. E vale a pena a gente falar, Osmar, que cuidados paliativos também, diferente do que muitas pessoas pensam, ele deve ser iniciado logo no diagnóstico da doença. Sim. E não só no final dela. Então, no desespero, ele né? Ele tem que começar logo no curso inicial ali da doença. Tá? Porque muitas não têm cura, né? Mas tem tratamento, e esse tratamento curativo, vamos dizer assim, ele pode seguir até um determinado tempo. De lá para frente, a gente tem um nível para poder saber disso, até que está essa evolução, a gente vê direitinho o que pode ser feito, se vale a pena manter determinados medicamentos, sim, ou se tem que retirar. Tá? Isso é bom a gente pontuar para as pessoas, para elas entenderem melhor esse conhecimento. Doutor Célio, o senhor comentou que é um cuidado não só físico, emocional também. E dentro dessa questão do emocional, a gente tem aí uma taxa muito grande de depressão, sim, seja no nosso país, sim, no mundo, e a terceira idade não fica de fora. Não. Por vários motivos, né, doutor? Porque eu me aposentei, eu não tenho mais o que fazer da vida, que sentido tem a minha vida, para que ficar aqui? E o senhor, como médico, provavelmente, além de ser médico, vira um psicólogo, um amigo dessas pessoas no consultório. Sim.
Muito mais do que isso, É, né? né? Então, assim, eu acho que essa é a diferença que a gente precisa fazer na vida das pessoas. Transtorno depressivo, para muitas pessoas, acham que é brincadeira, o que frescura, não existe. Isso é palhaçada, é falta do que fazer, vai procurar alguma... Sabe assim? Então, assim, ó, quem sente é que sabe, Osmar. Claro. Então, nós não podemos julgar ou taxar os outros, que a gente também tem a mania de julgar. Né? Então, depressão ou transtorno depressivo é um problema sério em qualquer faixa etária, mas assim, os idosos também têm um número elevado de pacientes que apresentam esse tipo de transtorno, por inúmeras questões, você acabou de falar, mas vem isolamento social, quando a família abandona o familiar, abandono da própria sociedade, falta diversas de perspectiva. Doenças orgânicas que acompanham por ali. Geralmente os idosos têm 3, 4, 5 ou mais doenças associadas, nós chamamos isso de comorbidades. E pode ser também, doutor, e também falta de vitaminas, de metais, tudo isso também tem que ser feito exames também, que né? a forma orgânica, a gente precisa investigar. Sim, claro. Cada um depende, né? Assim, cada um é cada um, nós somos únicos, cada ser humano tem a sua essência, tem os seus problemas, cada um sabe de si. Então, assim, a gente precisa individualizar. Não vale a pena, a gente dizer que o paciente não é só porque ele está triste. Sim. Todos nós temos um momento triste. Uma tristeza é uma tristeza que vai passar. Né? Então, inclusive no luto. Claro. A gente precisa respeitar o luto. Bem né? isso. De quem morre, a gente tem que dar o tempo para a pessoa sentir e tal. Não ficar enfiando um antidepressivo. Porque é uma mudança muito grande, né? Brusca demais de então, vida. O idoso, ele sofre muitas coisas, né? Então, essa questão da perda de vitalidade, tem todo um declínio funcional. Olhar para o passado, que é muito comum, né? Nostalgia. O próprio processo de envelhecimento. E alguns pensam assim, o que vai ser de mim daqui para frente? É a finitude? O que me espera lá na frente? O que me aguarda? O que eu vou ter? O que vai ser de mim? Para onde eu vou? Então, são muitas as interrogações que passam pela cabeça de uma pessoa idosa e que a gente precisa respeitar, a gente precisa acolher, tratar o que tem que ser tratado e não ficar entupindo um idoso de medicamento para não cometer mais erros do que já acontecem por aí. E assim, doutor, principalmente não se automedicar, né? Porque é tão comum, né, a gente ver um grupinho de amigos, para mim o doutor receitou isso, toma também, fulano. Tá erradíssimo, né? Erradíssimo, assim, não se automedique. Alguns medicamentos podem fazer bem para determinadas pessoas, mas isso não significa que vai fazer bem para você. Tome cuidado com isso, porque para ele fez bem, para você pode fazer mal, inclusive sérios danos. Claro, é o contrário, né? Ao invés de melhorar, piora. Piora. E é o que o senhor falou, né, doutor? É sempre uma consulta, primeiro uma conversa muito importante do lado psicológico e depois os exames. Sim. Nós chamamos de exames complementares. Sim. Então são complementares porque eles complementam o que eu estou investigando. Eles não são fidedignos. É diferente porque hoje em dia é uma medicina baseada em evidência, né? Então, assim, é tudo ressonância magnética. Então o paciente já chega e diz, eu quero uma ressonância magnética. Como se fosse assim, tão fácil. E não tem essa exatidão, né? Porque a mente, a depressão ela é psicológica principalmente, né? É claro, ela também tem algumas causas orgânicas também. Mas é muito forte, né? A mente. O fundo emocional, Isso. Né? Então, assim, são vários fatores que englobam essa questão do transtorno depressivo na pessoa idosa, como eu te falei, né? Mas isso que a gente estava conversando agora, o abandono é um deles. Então, essas interrogações, o que vai ser de mim daqui para frente, é muito comum. Então, o abandono... alguns filhos têm muita essa questão assim, o meu pai morreu, ou a minha mãe morreu, então eu vou trazer quem ficou vivo para morar comigo. Isso. Gente, assim, a gente não deve fazer isso. O idoso viveu sempre a vida dele naquele canto, no mundo dele. Muda Quando tudo, você né? faz isso, você vai fazer um estrago infinitamente maior, a não ser que o idoso realmente precisa de cuidados e ele não tenha condições para gerir sozinho os atos da vida civil Ou dele. ele queira, né? Ou se quiser. Parta dele a iniciativa, né? Então, tem um ditado que a gente comum dizer, principalmente dentro da geriatria, árvore velha a gente não muda. Se você mudar uma árvore velha, ela vai morrer. Bem isso. Não é verdade? Eu fico muito feliz, doutor, eu acho que é uma grande terapia para a terceira idade, o bingo. Eles viajam, eles dançam. Como mudou, né, de tempos atrás, né? As pessoas aposentavam com 50, elas faziam tricô,
ou o marido ia pescar, mais nada. E hoje em dia eles se divertem. E eu percebo, porque a minha mãe faz parte desses grupos, quando ela vai dançar, ela volta outra pessoa. Porque se diverte, porque não fica pensando em coisas sem cabimento, algumas sem resposta. Tem o que fazer, está ocupando a mente com uma coisa que é saudável, que é extremamente dançar bacana. É exercício, né? Sim, Produz serotonina. Um monte de coisa. Que é o hormônio da felicidade. Convívio. Isolamento social para idoso é terrível. Sim. Assim, declina cada vez mais. Então, que continue fazendo isso, essas atividades, esses encontros, tudo de uma maneira extremamente saudável. Conheça pessoas novas, é extremamente importante a gente conhecer alguém novo, renovar essas amizades. A pessoa se sente viva. A conversa, se sentir mais Né? vivo. Nós saímos, conhecemos alguém, nossa, que legal aquela pessoa. Importante se sentir importante, se valorizar. Infelizmente, a gente encontra muita propaganda enganosa. Não, também enganosa, também. Mas como é que eu vou te dizer? Pejorativa. Cheia de preconceito em relação às pessoas idosas. Verdade. Né? Então, um monte delas. E todos têm seus encantos, né? Em todas as faixas etárias. Pois e assim, cadê o respeito? Né? Então, o Estatuto do Idoso está aí para isso, mas tem muita gente que não cumpre, tem muita gente que ignora até o Estatuto do Idoso, e vale a pena a gente ressaltar que ele está ali para ser cumprido. Né? Mas, infelizmente, tem muito preconceito contra a terceira idade, sobretudo quando se fala em parte sexual, porque eles acham que chegou na certa idade, é idoso, então a vida sexual tem que morrer, morreu, acabou, não pode. Então, assim, as pessoas estão enganadas. Eu acho que é bom dar uma lida a respeito, procurar informações, porque a palavra é respeitar, né? Sim, sim. É respeitar, é se cuidar. Perfeito. Doutor, é isso? Acho que sim. Eu agradeço a sua participação. Muito obrigado a você, obrigado aos participantes, aos ouvintes e às pessoas que estão nos vendo. Obrigado pelo convite, estamos à disposição para qualquer dúvidas ou informações. Perfeito. Gente, eu quero mais uma vez agradecer a Clínica Semente do Ser, aqui em Indaial, onde nós estamos nesse momento, a Biogás e a Casa de Pedras Saint Germain. Vamos ficando por aqui, até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau.